Arro, aqui Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Varuna. Mas antes de falar sobre Varuna, já vou pedindo para você aqui deixar o seu like, convidar você que não é inscrito no canal ainda a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E mais, você tem culto a Varuna? Como é seu relacionamento com essa divindade? Como você ritualiza? Conta aqui um pouquinho para a gente nos comentários para dividir um pouco das suas experiências. Agora, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, sua ajuda vai ser muito bem-vinda para que eu possa continuar a trazer esse conteúdo para vocês. Então você pode ajudar enviando um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal ou você pode enviar um Pix de qualquer valor para a chave que está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ser super bem-vinda e dessa maneira eu posso continuar, melhor dizendo, a trazer esse conteúdo para vocês. Senão acaba se tornando um pouco inviável. Bem, então vamos falar sobre Varuna. Varuna foi uma das divindades mais importantes dos antigos indianos na época védica, e ele presidiu as águas do céu e do oceano, além de ser o guardião da imortalidade. Varuna é frequentemente associado ao céu, ao oceano cósmico, que os hindus acreditavam cercar a Terra, sendo reverenciado como Senhor das águas e guardião das leis divinas. Varuna é responsável por manter a ordem cósmica e a moral no universo, e é o Senhor de RTA, eu não sei como seria a pronúncia, tá legal, gente? Deve ser rata, não sei. É RTA, que significa justiça, e Satya, que significa verdade. Varuna é uma divindade muito antiga, cujas origens remontam aos tempos pré-védicos da Índia antiga. Ele é uma figura importante na mitologia védica e hindu, sendo considerado um dos deuses mais antigos e reverenciados desse panteão. Nos dias em que o hinduísmo era de natureza mais panteísta, Varuna era um dos deuses mais poderosos. O povo rezava a ele pedindo bom tempo e chuva, o que era muito importante para uma sociedade pastoral e agrícola. O poder de Varuna é tão grande que nem os pássaros enquanto voam e nem os rios enquanto fluem podem atingir o limite do seu domínio, o seu poder e a sua ira. Varuna abraça o todo e as moradas de todos os seres. Ele é encontrado até mesmo na menor gota de água. Varuna é onisciente. Ele conhece o voo de todos os pássaros no céu, o caminho dos navios no oceano, o curso do vento longínquo que viaja e contempla todas as coisas secretas que foram ou que serão feitas. Nenhuma pode escapar da vista de Varuna, pois os seus espiões, sempre trabalhando, têm milhares de olhos e olham para todas as 3 regiões. Varuna testemunha a verdade e a falsidade dos homens. Ele conhece todos os movimentos secretos dos homens. Se um homem anda, senta, dorme, sonha, se 2 pessoas se aconselham, Varuna está sempre presente ali como se fosse uma espécie de terceira pessoa. Nenhuma criatura pode piscar o olho sem a presença de Varuna. O piscar dos olhos dos homens são todos contados por Varuna, e tudo que o homem faz, pensa ou inventa, o Varuna sabe. As suas armadilhas estendem-se por 3 vezes ou 7 vezes. Varuna tinha vários hinos dedicados a ele no Rig Veda, o mais antigo dos 4 Vedas, que data de cerca de 1500 a 1200 antes da Era Comum. Varuna faz aparições ou é mencionado em ambos os grandes épicos indianos, o Ramayana e o Mahabharata. Além de Varuna, o deus é conhecido por outros nomes, como Varun, Varunani, Jalapati, que significa Senhor das Águas, entre outros. Como uma das mais antigas divindades dos Vedas, Varuna aparece como aquele que abrange o mundo inteiro, não tendo sido criado e nem nascido. Ele existia antes da criação e se manifestou com o despertar do mundo. É intrínseco à natureza divina
esteja o universo em estado de pralaya, ou imanifestado, ou no seu manvatara, manifestação. Na primeira camada do Rig Veda, Varuna é o guardião da lei moral, aquele que pune todos aqueles que pecam sem nenhum remorso e perdoa todos aqueles que erram que têm remorso pelos erros. Varuna aplica punição aos perversos e pecadores que violam esse tal RTA, que significa justiça. Com isso em mente, a riqueza dos criminosos era direcionada a ele através de oferendas rituais que assumiam uma das seguintes formas: ou jogar bens ilícitos nas águas, ou a doação de tal riqueza a um sacerdote instruído. Varuna prende aqueles que transgrediram em cordas chamadas pasa. A ação punitiva frequentemente assumia a forma de doença, que não seria restaurada até que Varuna decidisse ceder. Como tal, orações pedindo perdão por ações erradas eram dirigidas a Varuna, uma vez que tais males perturbavam a ordem do universo, que só poderia ser mantida por ele. Varuna é mencionado em muitos hinos rigvédicos. Lord Varuna é citado no épico indiano Mahabharata, como a gente já falou aqui também. Ele foi descrito como um grande apoiador do Senhor Krishna, depois que este o conquistou em uma batalha. Acredita-se que Varuna tenha presenteado as armas celestiais Sudarshana Chakra ao Senhor Krishna e o arco Gandiva e Arjuna antes da batalha. Os textos védicos afirmam que Varuna tem 4 faces, como muitos dos outros deuses e deusas hindus, e possui pele branca ou amarela. Cada face é posicionada olhando em diferentes direções. Varuna também tem vários braços e é mostrado com um pé dourado e brilhante e cintilante. Ele geralmente é retratado como bonito e bem vestido. Varuna é mostrado vestido com um manto dourado curto, flutuante e sem mangas, com uma armadura robusta da cor dourada. Ele geralmente é representado com uma cobra em uma mão e um laço pacha, sua arma preferida e um símbolo de justiça, na outra mão. Ele pode segurar um jarro, simbolizando sua autoridade e poder sobre a ordem cósmica e moral. Outros objetos com os quais Varuna é representado são a concha, o lótus, um recipiente de joias ou um guarda-chuva formado por um capuz de uma cobra impenetrável que se chama aboga sobre sua cabeça. Varuna usa um manto dourado curto e uma armadura dourada, talvez para retratar sua posição como uma divindade solar. No Rig Veda, Varuna surge como o deus mais resplandecente, de pele azul celeste e radiante, com Agni, o fogo, no seu rosto e Surya, o sol, nos seus olhos. Varuna tem as mãos macias e belas e segura nelas um lótus e o laço. Na religião védica, Varuna vem em várias formas, mas nem sempre antropomórficas. Ele geralmente é mostrado como uma figura branca de fogo, sentada em uma criatura mítica chamada Makara. Tem havido muita especulação sobre o que o Makara pode realmente ser. Alguns dizem que é um crocodilo, ou uma criatura parecida com um golfinho. Outros especulam que Makara é uma fera com pernas de antílope e rabo de peixe. Varuna às vezes viaja em uma carruagem puxada por 7 cisnes. Hiranyapaksha, o grande pássaro de asas douradas, é o seu mensageiro de acordo com o Rig Veda. Algumas teorias dizem que esse pássaro mítico pode ter sido inspirado no flamingo por causa de suas asas brilhantes e aparência exótica. O pássaro mensageiro de asas douradas de Varuna pode não ser mítico, mas possivelmente os próprios flamingos, porque eles têm asas coloridas, e o Sukta descreve ainda mais o abutre como mensageiro de Yama. Os bicos de ambos os pássaros têm morfologia semelhante, né? E os flamingos são vistos nas praias próximas e pântanos. O hinduísmo e a religião védica, antes dele, acreditavam que havia vários reinos sobrepostos ao reino mortal em que nós vivemos. O senhor Varuna vivia no reino de Sukha, que significa felicidade, que era o mundo superior. Ele viveu em uma mansão dourada com 1000 colunas e distribuiu justiça à humanidade lá do alto.
Varuna é geralmente visto com duas esposas, Varune, a deusa do licor, e Ride, a deusa da prosperidade. Ocasionalmente, seus 3 primeiros filhos, Pushkara, nutrição, Bala, força, e Sura, licor, também são mostrados acompanhando Varuna. Existem várias imagens que demonstram o senhor Varuna sentado com sua esposa Varune em um trono brilhante de diamantes e os deuses e deusas dos variados lagos, nascentes e rios fazendo sua corte. Eles geralmente são cercados por esses deuses que compõem a sua corte. A maior parte do simbolismo conecta Varuna a corpos de água e viagens marítimas. As representações iconográficas e mitológicas do senhor Varuna demonstram uma enorme quantidade de simbolismo ligados à viagem marítima. É por isso que é vital observar que Lord Varuna recebeu orações de várias formas em diferentes partes da Índia e do Sudeste Asiático. Por exemplo, a divindade é apresentada como deus da viagem marítima na arte e arquitetura do templo Hoysala. Além disso, no antigo Assam, conhecido por ser o centro da astrolatria, o senhor Varuna era venerado como um dos 12 Adityas, ou sóis. Este retrato multifacetado e complexo permite que Lord Varuna seja uma das divindades védicas mais intrigantes. Varuna é um termo sânscrito referente a uma divindade védica, senhor da consciência vasta, representando a pureza etérea e a amplidão oceânica da verdade infinita. Ele destrói tudo o que interfere adversamente no crescimento da consciência e da verdade na mente do ser humano. Na tradição hindu, o teônimo Varuna é descrito como uma derivação da raiz verbal VR, que significa cercar, cobrir ou então restringir, amarrar, por meio de um sufixo una, para uma interpretação do nome como significando, melhor dizendo, aquele que cobre ou amarra, em referência ao oceano ou rio cosmológico que circunda o mundo, mas também em referência à ligação pela lei universal ou justiça, o tal RTA. Uma outra teoria fala sobre uma possível conexão entre Varuna e o deus Urano, grego. Ambos os nomes são provavelmente derivados da palavra raiz proto-indo-europeia, uer, que significa ligação. De acordo com a mitologia indiana e grega, Varuna liga os seres humanos, e especialmente os ímpios, à lei, enquanto Urano liga os ciclopes dentro de Gaia ou na Terra. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos rejeita essa teoria e essa raiz específica para o nome Urano. Essa derivação do nome grego é agora amplamente rejeitada em favor da derivação da raiz wers, ou umedecer, pingar, do sânscrito VRS, chover, derramar. Varuna é caracterizado pela onisciência e onipotência. Essas características são estabelecidas explicitamente no Rig Veda. Varuna estendeu o ar acima das árvores. Ele pôs força nos cavalos, leite nas vacas, força de vontade nos corações, fogo nas águas, sol no céu e soma na montanha. Varuna derramou a bolsa de couro abrindo para baixo, sobre o céu e a terra e a região intermediária. Assim, o Senhor de toda a criação umedece completamente a expansão da respiração, como a chuva faz com o trigo. Isso está descrito no Rig Veda. Nenhuma criatura continua sem Varuna. Sua sabedoria incompreensível é ainda ilustrada no ato de iniciação de seu filho, o sábio Rishi Vishishta, no Shruti, o conhecimento esotérico que preenche os Vedas e está disponível apenas para os avançados espiritualmente. No Yajurveda, Varuna é referido como Deus patrono dos médicos, aquele que pode vir com 1000 remédios. Suas habilidades e conhecimentos, bem como a conexão com a sabedoria abrangente, são citados no Atharva Veda. Não há limites para o conhecimento de Varuna. Ele conhece 100.000 remédios para curar qualquer aflição e prevê todos os destinos. No início, Varuna também concede riqueza a seus devotos seguidores e protege o gado. Ele também é responsável por orientar o curso seguro dos navios na água, o que pode prenunciar seu status posterior
como monarca das águas terrestres. Nos Vedas, Varuna não está diretamente conectado à água, mas representa a água presente nos elementos do éter e da terra. Ele cavou os leitos dos rios que fluem através do seu comando. Além disso, Varuna cuida para que os rios, ao entrarem no oceano, não causem transbordamento. Varuna é frequentemente considerado um dos Adityas, os filhos de Aditi, sua mãe, e Kashyapa, seu pai. Ele é muitas vezes associado a Mitra, outro Aditya, com quem compartilha características e funções divinas. Varuna é considerado uma espécie de deus do sol, já que Aditya significa sol em sânscrito. Ele foi associado com o lado escuro do sol, no entanto, e gradualmente se desenvolveu no deus do céu noturno. As esposas de Varuna são Varuni, deusa do licor, e Ridi, deusa da prosperidade. E entre seus filhos estão Pushkara, nutrição, Bala, força, e Sura, líquor. E também o sábio védico Vasista. Vou tentar falar esse nome, tá, gente? Vasista. E também Sushena, Vandi, Dakshasavami Manu e Andarmaka. Varuna chegou à supremacia como um deus celestial no panteão védico ao suplantar o deus ancião Dyaus, ou Dyeus. Sua ascensão a essa posição acima dos outros deuses não é surpreendente, considerando a importância dos deuses do céu entre os nômades arianos. Varuna foi considerado um dos Asuras nos primeiros tempos védicos. Nas primeiras escrituras hindus, havia 2 tipos de seres celestiais, os Asuras e os Vedas. Entre os Asuras, os Adityas, ou os filhos de Aditi, eram as divindades benevolentes, enquanto os Danavas, ou os filhos de Danu, eram as divindades malévolas. Varuna era o líder dos Adityas. Nos últimos anos da mitologia védica, a influência e o poder dos Asuras diminuíram à medida que os Devas, como Indra e Rudra, se tornaram mais importantes. Os Asuras gradualmente passaram a ser vistos como seres malévolos como um todo. No entanto, o Lorde Varuna é visto como uma divindade ambivalente na melhor das hipóteses. Pode ser que ele tenha sido classificado como um Deva anos depois, quando o Deva Indra se tornou rei e o cosmo primordial foi devidamente estruturado. Embora não seja tão importante quanto nos primeiros tempos védicos, Varuna ainda recebe orações de hindus em todo o mundo. Varuna e Mitra são os deuses dos assuntos sociais, incluindo o juramento, e muitas vezes são gêmeos, como uma espécie de Mitra-Varuna. Quando Mitra, ou melhor dizendo, tanto Mitra quanto Varuna, são classificados como Asuras no Rig Veda, embora também sejam tratados como Devas. Varuna, sendo rei dos Asuras, foi adotado ou transformado em Deva após a estruturação do cosmo primordial imposto por Indra após ele derrotar Vritra, o dragão da seca. Varuna era o rei dos deuses nos primórdios da religião védica, porém um grande monstro, esse dragão chamado Vritra, desafiou os deuses e também a Varuna, e uma profecia revelou que Varuna não seria capaz de vencer esse dragão, que o único capaz de vencer o monstro seria Indra, ainda que ele ainda não tivesse nascido, e após vencer, ele então tomaria o lugar de Varuna como rei dos deuses. Varuna tentou impedir o nascimento de Indra, mas foi impossível. O jovem deus nasceu e, tendo poder sobre os raios e tempestades, venceu o monstro e se tornou o novo rei dos deuses. Varuna então se tornou rei dos oceanos e senhor da noite, dividindo o céu com Surya, o deus do dia. Varuna sozinho permitiu que o sol brilhasse no firmamento, representando o lado escuro do sol enquanto viajava de oeste para leste durante a noite. Varuna desenvolveu-se para se tornar exclusivamente deus do céu noturno, com as constelações representando suas ações sagradas e a lua movendo-se apenas por sua vontade. Dizia-se também que as estrelas representavam seus muitos olhos, ou spasa. Esse termo spasa mais tarde passou a significar espião,
e, portanto, esses olhos celestiais eram vistos como representantes de seus espiões que supervisionavam as ações morais da humanidade. Após um maior desenvolvimento linguístico, a palavra passou a significar laço, sem dúvida em conexão com o laço que Varuna possuía para enredar os pecadores. De acordo com Doris Srinivasan, professora de Indologia com foco em religião, o par Varuna Mitra é uma divindade ambígua, assim como o par Rudra Shiva. Ambos têm aspectos coléricos e também graciosos na mitologia indiana. Tanto Varuna quanto Rudra são sinônimos de toda visão abrangente, conhecimento. Ambos eram divindades guardiãs do norte nos textos védicos. Varuna mais tarde, tudo bem, foi associado ao oeste, mas antes era do norte. Além disso, o hino rigvédico 5.70 chama o par Mitra-Varuna de Rudra. De acordo com Samuel Macy e outros estudiosos, Varuna foi a divindade indo-ariana mais antiga no segundo milênio antes da Era Comum, que deu lugar a Rudra no panteão hindu, e Rudra Shiva tornou-se atemporal e o deus do tempo. A realeza de Mitra-Varuna encontra-se na preservação da verdade. No hino védico de... Vou tentar falar esse nome, tá, gente? Madhuchandas, dirigido a Mitra e a Varuna, apela-se a estes deuses que ajudem a encontrar a força e o discernimento interior para procurar a verdade. Abre aspas. Eu invoco Mitra, o do discernimento purificado, e Varuna, o destruidor dos nossos inimigos, para que realizem um luminoso entendimento. Fecha aspas. Lord Varuna tem certos poderes que o fazem parecer mais misterioso e obscuro do que outros deuses védicos. Varuna tem domínio sobre vários tipos de fenômenos naturais, como o deus do céu e da água. Assim, ele pode trazer chuva, controlar o clima, fornecer água limpa e direcionar e redirecionar rios. Os seres humanos oravam a ele por milênios, exatamente por esse motivo. No entanto, o controle de Varuna sobre esses elementos não é tão direto quanto pode ser com Indra e outros devas. Diz-se que Varuna depende fortemente de Maya, que significa ilusão ou trapaça. Isso significa que Varuna é um deus trapaceiro ou mau? Na verdade, significa simplesmente que ele está fortemente envolvido em magia e misticismo, o que o torna uma figura de mistério e fascínio, e é por isso que Varuna, no hinduísmo posterior, ganhou uma reputação de ambiguidade. Ele é classificado com seres como Yama, o deus da morte, ou Rudra, o deus da doença e dos animais selvagens. Essas divindades não são totalmente boas e nem más, e são misteriosas e intimidadoras para o ser humano comum. Varuna também foi associado com o submundo e, juntamente com Yama, ele pastoreia e supervisiona as pessoas em sua vida após a morte, tendo o poder para abençoá-las com a imortalidade se ele quiser dessa forma. Varuna era um deus arquiteto e ferreiro. Devido a isso, ele possuía um conhecimento infinito. Ele organizou os ciclos do Sol, colocou cada rio em seu caminho, ordenou as fases da Lua, estruturou o relevo do planeta Terra e se encarregou de nunca deixar o oceano cheio demais. Por isso, ele se tornou o rei dos deuses e assim pôde dominar também sobre o destino dos homens, sustentando a vida e protegendo-a do mal. No Ramayana, Lord Varuna teve um encontro com o príncipe Rama, um avatar do deus Vishnu. Já tem vídeo sobre Vishnu aqui no canal, tá? Tá lá na playlist sobre os deuses e deusas. E eu não falei aqui anteriormente, acabei passando direto, mas já tem vídeo sobre Shiva também. Quando Rama teve que cruzar o oceano para chegar a Lanka, a fim de resgatar a deusa Sita, que havia sido sequestrada pelo demônio Ravana, o príncipe Rama se deparou com um dilema sobre como ele iria administrar essa façanha. Então ele orou a Varuna, o deus da água, durante 3 dias e 3 noites. Mas Varuna não respondeu. Rama então ficou furioso. Ele se levantou no 4º dia e declarou que Varuna não respeitou suas tentativas pacíficas de cruzar o oceano. Ele disse que teria que recorrer então à violência, pois parecia que até os deuses só entendiam essa palavra. Rama então puxou seu arco e decidiu secar todo o mar com sua flecha.
O fundo do mar arenoso permitiria então que seu exército de macacos atravessasse. Enquanto Rama invocava o Brahmastra, uma arma de destruição em massa que poderia destruir até mesmo um deus, Varuna pediu a Rama para lembrar que ele é a alma da paz e o amor e que a ira não combina com ele. Varuna então prometeu a Rama que não iria perturbá-lo ou ao seu exército enquanto construíssem uma ponte e cruzassem para Lanka. Embora a maioria das fontes afirme que foi Samudra, o deus dos oceanos, que conheceu Rama, e não o deus da água Varuna. Em Yajurveda é dito, abre aspas, na verdade Varuna é Vishnu e Vishnu é Varuna, e portanto a oferenda auspiciosa deve ser feita a essas divindades, fecha aspas. Varuna é chamado de Passabrit, senhor do nó corrediço, e esse epíteto revela uma das mais importantes características do deus. Os nós simbolizam a capacidade de prender ou libertar, de dar vida ou de tirá-la. Os laços e nós, segundo o pensamento antigo, podem dar vida a coisas inanimadas através de magia. Assim, Varuna é um deus ferreiro e também mago. Com os laços e nós, Varuna prendia e castigava os homens ímpios. Mas o deus também era célebre por sua delicadeza e polidez, estando pronto a perdoar os arrependidos, inclusive os inimigos declarados. No Vajrasaneyi Samhita e Ayurveda, Varuna é chamado de divindade padroeira dos médicos. A gente já viu isso, né? Nos textos hindus posteriores, como os Puranas, Varuna também é um Dikpala, ou guardião da direção ocidental. Varuna também encontra uma menção nos primeiros Upanishads, onde seu papel evolui. No verso 3.9.26 do vou tentar falar o nome, tá, gente? Brihadaranyaka Upanishad, que datava mais ou menos do ano 800 antes da Era Comum, por exemplo, ele é declarado o deus do quadrante oeste, mas é alguém que se baseia na água e depende em última instância do coração e do fogo de alma. A ligação de Varuna por um lado ao fogo e por outro à água demonstra possuir um princípio purificador da vida. O fato de reinar sobre as águas, sendo uma divindade do fogo, faz com que seja também nomeado como Apan Napat. Apan, água, Napat, neto, significando essa expressão o embrião das águas ou neto das águas, que também é utilizada para a divindade Agni, fogo. Talvez que o seu significado se refira ao raio, Forhat, como poder criador e impulso de vida que une toda a manifestação. No passado, Varuna era uma das divindades mais reverenciadas na antiga Índia védica. Ele era frequentemente invocado em rituais de adoração e sacrifício, especialmente durante cerimônias ligadas à água e à chuva, essenciais para a agricultura e para a vida em geral. Julehal é considerado pelos hindus Sindhi como uma encarnação de Varuna. Eles celebram o festival de Cheti Chand em sua homenagem. O festival marca a chegada da primavera e da colheita, mas na comunidade Sindhi também marca o nascimento de Uderolal ou Julelal no ano de 1007, depois que eles oraram ao deus hindu Varuna para salvá-los da perseguição do governante muçulmano tirânico chamado Mir Ki-Shah. Uderolal se transformou em um guerreiro e velho que pregou e repreendeu Mir Ki-Shah, que os muçulmanos e hindus merecem as mesmas liberdades religiosas. Ele, como Julelal, tornou-se o campeão do povo em Sindh, de ambas as religiões. Entre seus seguidores sufis muçulmanos, Julelal é conhecido como Khwaja Khizr ou Sheikh Tahit. Os hindus Sindhi, segundo essa lenda, comemoram o Ano Novo como aniversário de Uderolal. O festival Cheti Chand, no mês hindu de Chaitra, marca a chegada da primavera e da colheita, mas na comunidade Sindhi hindu também marca o nascimento mítico de Uderolal no ano de 1007. Shalyu, ou Shalihu, também chamado de Shalihu Sahib, é um festival de 40 dias celebrado pelos hindus Sindhi para expressar sua gratidão a Julelal por salvá-los de sua iminente conversão ao Islã.
O festival é observado todos os anos nos meses de julho a agosto. As datas variam de acordo com o calendário hindu. É uma celebração de ação de graças em homenagem a Varuna Deva por ouvir suas orações. Narali Purnima é um dia cerimonial observado pelas comunidades de pescadores hindus em Maharashtra, na Índia, particularmente em torno de Mumbai e na costa de Konkan. É realizado no dia de lua cheia do mês hindu de Shravan, que cai por volta de julho ou agosto. Nesse dia, oferendas como arroz, flores e cocos são oferecidos a Lorde Varuna. O Raksha Bandhan é um festival celebrado em toda a Índia. Celebrava a tradição hindu de irmãs amarrarem amuletos nos pulsos de seus irmãos. Destina-se a ser um talismã para proteção. A celebração cai durante o mês hindu de Shravan. Raksha Bandhan geralmente não tem associações religiosas e é mais sobre laços de parentesco e ritos sociais. No entanto, em algumas partes do oeste da Índia, o Raksha Bandhan tornou-se ligado a Narali Purnima. E assim, em Raksha Bandhan, as pessoas oferecem cocos e orações a Varuna, para pedir suas bênçãos e proteção. No budismo, o cânone Pali da escola Theravada reconhece Varuna como um deus dos devas e companheiro de Saka, Pajapati e Isana, melhor dizendo. Na batalha contra os Asuras, os devas de Tavanimsa foram convidados a olhar para o estandarte de Varuna para que todos os seus medos fossem dissipados. O Tevija Sutta o menciona entre Indra, Soma, Isana, Pajapati, Yama e Mahidi como deuses invocados pelos Brahmanes. O Atanatiya Sutta lista Varuna entre os chefes Yaka. Buddhaghosa afirma que Varuna é igual em idade e glória a Saka e ocupa o terceiro assento na Assembleia dos Devas. No budismo do leste asiático, Varuna é um Dharmapala e frequentemente classificado como um dos 12 devas, em japonês Juniten. Ele preside a direção oeste. No Japão ele é chamado de Suiten, um deva da água. E está incluído com outros 11 devas que incluem o Taishakuten, o Sakra ou Indra, o Futen ou Vayu, o Ematen ou Yama, o Hasetsu ou Nirti, Raksasa, o Ishana ou Tsana, o Bishi Mountain ou o Vaishravana ou Kubera, e o Katen ou Agni, montanha ou Brahma, água ou Prithvi, noite ou Surya Aditya e montanha Chandra nesse caso. Varuna também é adorado na religião shintoísta do Japão. Um dos santuários shintoístas dedicados a ele é o Suitengu, que é o Palácio de Suiten, em Tóquio. Depois que o imperador japonês emitiu o Shinbutsu Bunri, a separação das práticas shintoístas e budistas como parte da restauração Meiji, Varuna ou Suiten foi identificado como deus supremo japonês vou tentar falar o nome, tá, gente? Amenominakanushi. O Tolkapian, um trabalho de gramática tâmil do século III antes da Era Comum, divide o povo da antiga Tamilakan em 5 divisões de paisagem Sangam: Kurinji, Mulai, Palai, Marutan e Neital. Cada paisagem é designada com deuses diferentes. Neital é descrito como uma paisagem costeira ocupada por pescadores e comerciantes, melhor dizendo, de assentos, com o deus do mar e da chuva Varunan ou Kadalon. Varuna significaria água, que denota o oceano na língua tâmil. Os Karayar são uma casta tâmil do Sri Lanka e diáspora tâmil, tradicionalmente ligados à vida marítima, com atividades como pesca, transporte e comércio marítimo. Eles eram comerciantes de destaque, negociando com produtos como pérolas e tabaco,
e contribuindo como soldados e marinheiros. Surgiram como representantes do nacionalismo tâmil do Sri Lanka nos anos 1980. O nome Karayar vem de Karai, ou costa, e Yar, pessoas, em tâmil. Historicamente foram conhecidos pelos clãs Kuru Kulam, Varuna Kulam e Arasa Kulam, associados respectivamente às origens ao deus Varuna e à realeza. O seu emblema era o Makara, associado a Varuna. A última religião que é muito importante quando falamos de Varuna é o zoroastrismo, a religião dos antigos iranianos. Em uma fascinante inversão da mitologia indiana, os Asuras são as divindades superiores no zoroastrismo, enquanto os Devas são relegados à posição de demônios inferiores. O Avesta, o livro sagrado zoroastriano, fala sobre Ahura Mazda, uma divindade onipotente suprema que engloba todos os Asuras em um único ser. Varuna não é mencionado pelo seu nome nessa mitologia. No entanto, Ahura Mazda, em seu papel como divindade encarregada de manter a ordem cósmica, é muito semelhante ao papel que Varuna desempenhou na mitologia védica. Ahura Mazda está ligado ao Avestamitra, a divindade da aliança, juramento, justiça e luz, assim como Varuna está ligado ao védico Mitra. Os nomes e papéis semelhantes destes deuses não deixam dúvidas de que são a mesma divindade. Finalmente, Ahura Mazda está ligado a Astavanista, o equivalente ao sábio hindu Vasishta. Enfim. Na mitologia hindu, Vasishta era filho de Varuna Mitra e da ninfa Urvashi. Na mitologia iraniana, Astavarista era um ser divino que ajudou Ahura Mazda a realizar sua vontade no mundo. Dadas todas essas semelhanças e ligações, parece muito provável que Ahura Mazda e Varuna tenham origens semelhantes. Assim, Varuna era provavelmente um deus indo-europeu dos primeiros períodos da civilização que foi adaptado por várias culturas diferentes de maneiras diferentes. Os atributos e funções de Varuna realçam seu caráter de elevação moral, sendo seu culto e ritos não baseados na busca de quaisquer benefícios ou dádivas, mas na purificação do coração e na libertação dos erros com confissão da culpa e arrependimento, procurando discernimento para não voltar a errar. Os hinos a Varuna são de uma elevada exaltação de seu esplendor e de sua misericórdia, pois apesar de criar pavor no culpado, ele é compassivo para o virtuoso. A devoção a Varuna é a aspiração à morada da verdade, que não é assombrada pelo temor da morte. As orações são-lhe dirigidas para que guie ao longo do caminho até a verdade, sendo conduzidos da mortalidade à imortalidade, da inverdade à verdade. À medida que os Vedas progridem, o papel de Varuna como sucerano ético diminuiu gradualmente. A literatura pós-védica inclui Varuna apenas no papel de um personagem secundário. Nos épicos e nos Puranas, por exemplo, seu domínio tornou-se mais limitado, e dizem que ele governou rios, lagos e riachos, embora seu domínio principal fosse o oceano, sob o qual ele vivia em um palácio real. Ele também foi concebido como guardião das almas dos afogados, reforçando seu papel como uma divindade do submundo, já que ele então teria se tornado um deus dos mortos com o poder de conceder a imortalidade. Embora Varuna fosse a divindade principal no início, ele parece ter cedido seu lugar mais tarde a Indra e Prajapati. Varuna é o rei do universo e vive no mundo mais elevado. Seu conhecimento e poder são ilimitados. Ele tem 1000 olhos e supervisiona o mundo inteiro. Ao ativar Vayu, o senhor do vento, ele sustenta a vida, dando chuva e colheitas. Varuna, como monarca universal, é rei de todos os deuses, deus da luz celestial, governante da ordem cósmica, da justiça, guardião e suporte da retidão. Dharma, o juiz severo, porém misericordioso, que julga todos os homens e pune os malfeitores. O curandeiro com 1000 remédios, o onipresente e onisciente, o vidente por excelência, o mais sábio, o controlador dos destinos na humanidade, aquele que forja a relação mágica entre Deus e os homens, o Rei das Águas.
O pecado reside, assim, em qualquer ação desarmônica impregnada de avareza e egoísmo, ferindo a harmonia na natureza e no homem. Então surge Varuna, lutando contra os demônios, que são o mal no coração e nas mentes humanas, surgidos das suas fragilidades, das suas fraquezas. A punição de Varuna é uma maneira de purificação, não através de rituais, mas colocando o homem face a face com seus erros, de modo que, reconhecendo-os, possa remover do seu coração e da sua mente, restabelecendo assim a beleza da sua harmonia interior. O único perdão concedido por Varuna é o da correção e não da repetição do erro. Varuna é misericordioso com aqueles que transgridem a lei por ignorância ou imprudência, concedendo graças ao penitente que juramenta não ceder novamente às forças malévolas e dessa forma não pecar novamente. Assim, o palácio de Varuna possui 1000 portas para que seja acessível a toda a humanidade, já que são muitos os caminhos que podem conduzir o homem à verdade. Varuna monta Makara. Numa chave, Makara é a matriz do caos, o não manifestado, e por outro lado, ele gera o tempo no sentido da dissolução, a natureza cíclica. Varuna é, pois, aquele que dirige e põe a seu serviço o plano material, não destruindo-o, mas domesticando-o, colocando o plano material a seu serviço. Adorar o Senhor Varuna pode ajudar na cura de várias doenças corporais. Rezar para a divindade pode ajudar as pessoas que têm medo de água ou que possuem problemas persistentes na vida devido à água. Acredita-se que orar ao Senhor Varuna seja favorável para as famílias onde um dos membros faleceu por afogamento. Agora vamos falar sobre os deuses relacionados. Apesar de ao longo dos séculos os deuses Mitra e Varuna terem perdido relevância na tradição religiosa da Índia, eles foram deuses e conceitos muito importantes nos antigos ensinamentos védicos e inspiraram a busca da verdade e a manutenção de um caminho harmonioso para a humanidade, baseado nos mais elevados valores de fidelidade, esforço, coragem e fraternidade. Mitra e Varuna são como deuses gêmeos, sempre juntos, as leis do universo que guardam a justiça e a verdade. Então, dessa forma, Mitra está associado a Varuna. Devido à associação com as águas e os oceanos, Varuna pode ser identificado ou comparado com o grego Poseidon e com o romano Netuno. Já tem vídeo sobre Poseidon aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Além disso, autores como Georges Dumézil sustentam que Varuna seria correspondente a Urano, como a gente já falou aqui anteriormente. Varuna poderia representar a lei antiga e um tirano de outrora, mas no fundo a figura é controvertida e aparece de relance como um ordenador primevo, mas também como uma divindade perversa que pune e castiga de modo tirânico. Varuna também pode ter sido associado, ou melhor dizendo, adorado, por antigas civilizações do Irã, como Ahura Mazda, como a gente já falou aqui anteriormente. Na mitologia eslava, Perun é o deus do céu, das tempestades e da chuva. Existem antigas inscrições turcas sobre um deus do céu chamado Urvana. Isso parece apontar para um deus do céu proto-indo-europeu, abrangente, que foi adaptado a diferentes culturas. Já tem vídeo sobre Perun aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas. Assim como o de Hefesto, que também pode ser associado a Varuna, como também Vulcano, deus dos romanos, que eram deuses ferreiros e magos. Então, por isso, podem ser associados a Varuna também. Os poderes de Varuna sobre oceanos e rios, assim como sobre todos os répteis, podem ainda associá-lo a Tangaroa, que é uma divindade maori, e Tani, que seria o deus dos répteis. Tangaroa é mais ligado às águas, mas existe uma certa rivalidade entre Tangaroa e Tani, e eu conto no vídeo sobre Tangaroa que tem aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. A gente também, por conta dessa ligação com rios, oceanos e répteis, também pode conectar Varuna a Oceano, que é um titã da mitologia grega. E Varuna também pode ser associado a Niord, que é um deus dos oceanos da mitologia nórdica. A gente lembra de tantos outros, né? Susanoo no Mikoto, que também já tem vídeo aqui no canal. Enfim. Agora, quanto aos símbolos de Varuna, a gente tem o oceano, a água, o laço ou cordão, o azul celeste do céu,
ou o preto, associado à verdadeira luz, à luz espiritual, além do sol, da lua, das estrelas. Suas armas são o laço, Varunastra, Gandiva, a montaria, o Makara. Varuna encontrava-se ligado à Soma, que significaria uma tradução de destilar, extrair, e Soma é uma bebida dos deuses e da imortalidade. E por seu intermédio, por intermédio do Soma, Varuna também está conectado à lua, como refletor da luz divina do Logos. Os textos descrevem a preparação do Soma através da extração do suco de uma planta, cuja identidade é atualmente desconhecida e debatida entre estudiosos. Nas religiões antigas da religião védica, histórica e no zoroastrismo, o nome da bebida e da planta não são os mesmos. Diz-se que o laço de Varuna, ou passa, feito de uma serpente, serve para segurar aqueles que pecam de modo a não se perderem e se poderem corrigir. O laço é triplo, conhecido como a tríplice miséria, que restringe o homem nos seus 3 planos, físico, psíquico e mental. Mas ele é também o laço da força do amor divino que mantém as almas unidas a Deus, ou o que mantém a consciência humana unida a seu princípio divino através da moral. O lótus, que Varuna carrega, é uma flor mística por excelência na Índia e um pouco por todo o Oriente. Ela possui um vasto e rico simbolismo, mas podemos destacar os aspectos que mais se relacionam com Varuna aqui. Assim como as águas sob as quais cresce representam o mundo inferior, enquanto que suas folhas representam a terra ou manifestação emergente desse mundo e onde a vida se desenrola, da qual surge a flor de lótus, um símbolo do divino, que culmina o processo evolutivo, e nesse sentido que o lótus está associado a Varuna, como aquele que faz emergir a vida das águas primordiais e zela atentamente para que o lótus, com seus perfumes de virtudes, desperte em cada um de nós. Outro símbolo bastante interessante a qual está ligado Varuna é a árvore invertida com suas raízes no céu. Ele é as raízes dessa árvore da vida e a fonte de toda a criação, tendo a árvore brotado do umbigo de Varuna. O cavalo, ou asva, encontra-se ligado a Varuna, pois é um símbolo solar, de vigor, velocidade, majestade, simbolizando o rei e a realeza. Dessa relação, e sendo Varuna um símbolo da realeza e da defesa da lei que permite manter a ordem social, qualquer rajasuya, ou cerimônia de consagração a um rei, era dedicada a Varuna. Quanto às oferendas, a melhor maneira de adorar Lord Varuna é através do Puja Vidi, para Varun Dev Puja. Você pode realizar esse puja no início da manhã após se limpar com um banho e então use uma roupa vermelha. Encha um kalash ou um pote com água e polvilhe algumas gotas de leite, mel, arroz cruz, moong dal, que é um feijão moyashi, sorgo e açúcar mascavo. Use um incenso chandan para fazer um ponto no kalash. Coloque o kalash no lado nordeste da casa em um pano vermelho. O puja deve ser conduzido voltado para o nordeste. Acenda uma lamparina com ghee de vaca puro misturado com o interior. Depois de acender o karpur ou cânfora, presenteie a divindade com flores vermelhas. Apresente o arroz cru. Ofereça dope, que é um incenso, ou agarbati, que é o incenso nag-champa. Distribua doces preparados com açúcar mascavo, como o prasad, ou prasad, melhor dizendo, com a letra D de dado no final, ou bog, que são comidas vegetarianas, para os membros da família após a conclusão do puja. Uma parte do bog, ou da comida vegetariana, precisa ser colocada em um rio ou lagoa limpa. Cante o mantra dedicado ao Senhor Varuna 108 vezes e mantenha a contagem em um japamala de sândalo branco. Você pode encontrar, no caso, o mantra na internet, você pode botar, né, no YouTube mesmo aqui, você vai encontrar com a pronúncia, enfim. Os itens no kalash, incluindo a água, precisam ser colocados sob uma árvore pipal, que é uma espécie de figueira, cujo nome científico é Ficus religiosa, após o puja.
Mas vamos simplificar para a nossa realidade. Você pode ofertar arroz, coco, flores, ofertas de água e alimentos vegetarianos para adorar Varuna. Orações e mantras, especialmente durante períodos de seca e tempestades, também são ótimas pedidas. Você pode também chamar pela presença de Varuna para relações comerciais e contratos, tal como de amizades, relações sociais e etc., que permitem uma vida pacífica e justa. E você também pode pedir ajuda a ele, obviamente, em casos de enchente, né? Já que ele também controla as águas, né? A altura dos oceanos, enfim, acho que não custa pedir também. Quanto aos epítetos ligados a Varuna, no Rig Veda são muitos os epítetos que celebram a glória desse deus. O grande, ou Mahat, o vasto, Brahat, o poderoso, Buri, o imenso, Prabhuti, a morada da vida, Vishvayu, o conhecedor, Vidvas, o sábio, Meda, o inteligente, Dira, o inspirado, Vipra, o vidente, Kavi, o grande poeta, Kavitara. Varuna aparece no Yajur Veda como o grande médico, ou Mahabhishaja, e senhor dos médicos, Varunan Reshrajan Patim, pois sua função é restabelecer a harmonia, fonte de toda a saúde do corpo e da alma. E a gente tem, para finalizar aqui, mais um epíteto chamado Passabrit, ou senhor do nó corrediço. Bem, todo o material... Vamos fazer a oração já, tá? Mas todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não adianta me perguntar depois, gente, como é que se escreve esses nomes, porque eu descarto os roteiros, porque senão meu computador não aguenta tanta informação, tá? Então é só vocês se jogarem nos links aqui embaixo que vocês acham mais informações. Então vamos fazer uma oração, né, para honrar Varuna, criada por Selene de Hecate. Lorde Varuna, Senhor das águas e guardião do céu. Tu que mantens a ordem cósmica e moral no universo, aceite a minha prece e oferendas e ajude-me guiando-me com tua sabedoria e justiça. Que tua benevolência possa me envolver como as águas do oceano envolvem o planeta Terra. Que tua proteção possa me abraçar como o vasto céu azul. Peço reverentemente que me ajude a cada dia mais e mais a me tornar uma pessoa melhor, a viver em harmonia com o universo e com todas as criaturas que aqui habitam. Lorde Varuna, ouça minhas palavras, pois em ti eu deposito minha confiança e devoção. Que assim seja. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário, o que você achou. Conta pra mim um pouquinho da sua experiência com Varuna. E aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey, nay, nay. Jana hey, nay,